Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês no resumo da lição de jovens. Chegamos aí à nona semana, onde fala sobre a doadora confiante. E o nosso verso da semana é 1 Reis, capítulo 17, do verso 8 a 16. A história aqui é a história da viúva de Serepta, no qual Elias foi até essa cidade de Sidom, e ali na porta da cidade Deus disse que havia uma mulher que alimentaria. Era uma mulher confiante no poder de Deus, era uma mulher temente ao Deus do céu, mesmo sendo uma estrangeira. E ali então Elias pediu um pouco de água, depois pediu a ela um bocado de pão, mas ela disse que só tinha um pouquinho de farinha e azeite que faria para o seu filho, e ali então esperariam a morte. Mas Elias disse: Pode ir lá fazer, faz primeiro para mim. E Deus fez o que? Rendeu para ela aquela farinha e o azeite até terminar a seca. Por isso, uma o que? Doadora confiante. Ela confiou nas palavras de Elias e com certeza confiou no Deus do céu, porque ela conhecia a Elias, conhecia o profeta de Deus, e ela teve a certeza que Deus a abençoaria. E o contexto ali que Elias estava vivendo, Elias estava fugindo de Acabe. Se você for observar na história de Israel, a gente até já estudou aqui sobre Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei do reino dividido para o norte. E ele, com medo do povo ir para Jerusalém adorar, ele fez ali objetos de adoração e levando o povo a uma apostasia. Porém, que assim foi o cúmulo disso, né? Porque Acabe foi o grande destaque de apostasia no reino do norte. E seu pai, tentando diminuir o atrito com os fenícios, e acabou casando Acabe com Jezabel, que era a filha do rei de Sidom, que era o povo ali de próximo. Até a história que a gente falou da viúva de Serepta, era uma cidade que pertencia a Sidom. E ali então Acabe, em honraria a sua esposa, preparou templos para Baal, onde eles a adoravam. E então Elias, usado por Deus, foi lá repreender Acabe e disse que estava errado. Enquanto tivesse os templos, a idolatria estivesse reinando, não haveria mais água, haveria seca e dificuldades na lavoura. Então, com isso, Acabe inicialmente não respondeu, ficou assim meio atordoado, porém depois, junto com sua esposa, resolveu caçar Elias para tirar a sua vida. Elias ficou escondido, cuidado por Deus, mas só que em conjunto o casal exterminou a maioria dos profetas do Senhor, deixando apenas alguns que cuidavam do templo, achando que isso apaziguaria o problema e reinaria de novo ali, a Baal o abençoaria. E isso não aconteceu. E o interessante é que a adoração a esses deuses, primeiro eles perdem a oferta para depois abençoar e não vem bênção nenhuma. Já o nosso Deus do céu pede para que a gente seja fiel e ele nos abençoa para depois a gente devolver a oferta de gratidão. Perceba, a oferta vem depois. A gente precisa se entregar, Deus abençoa e depois a gente devolve a oferta de gratidão. Deus é maravilhoso, sempre supre as nossas necessidades. Depois que o riacho secou, Elias foi informado sobre o lugar em que deveria ir e a pessoa que deveria procurar. Ao escolher uma viúva para ajudá-la, a pessoa menos provável, Deus planejou destacar seu poder de prover e ensinar lições confiantes para ambos. Porque alguns podem olhar essa história e dizer: poxa, mas era uma mulher pobre, né? Elias já estava passando dificuldade, foi com uma mulher pagã e Deus queria ensinar lição para os dois. Como eu já disse a vocês, a leitura do texto é importante, mas aqui tem um pouco da interpretação. Ainda que não houvesse israelita, não fosse israelita, a viúva adorava a Deus verdadeiro, andando de acordo com toda a luz que possuía. Então, dentro das suas limitações, por não ser do povo, não ter uma cultura de servir ao Deus do céu, o Deus verdadeiro, mas ela, do pouco que sabia, já adorava e fazia o que era certo. Por isso que reconheceu Elias ali um homem de Deus. Primeiro foi ordenado que não temesse, e depois, embora o medo seja algo natural, a nossa condição pecaminosa muitas vezes é uma indicação da falta de confiança. Então, eu sei que o medo pode vir, mas a gente precisa desenvolver essa confiança porque Deus é conosco. Então, o amor e o cuidado são perfeitos que Deus tem por nós
e quer que a gente tenha pelos outros. E aí o que foi que aconteceu? No verso 13 diz que primeiro faça um pãozinho do que você tem e leve para o profeta. Esse pedido teve origem no próprio Deus. Sempre que o colocamos em primeiro lugar, nós mesmos somos abençoados. Então, buscai primeiro o reino do céu, buscai primeiro o Senhor. E assim também a gente vê na história de domingo, em relação a Maia, que ela convidou a Vália para cuidar, ajudar ela em umas atividades que tinha. E ela deu como gratidão um pedaço de pão. A Vália achou que aquilo era um presente muito bom que ela precisava, mas não queria deixar a amiga sem. Então, ela aceitou de bom grado, mas pediu para dividir e levaria apenas um pedaço. E quando ela estava retornando para sua casa, junto com o seu marido, ela estava empolgada para poder comer esse pedacinho de pão com a sopa. Porém, encontrou uma senhora bem desidratada, roupa simples, que pediu a ela um pedaço de pão. E ela generosamente deu aquele pedaço que ela tinha. E a lição conclui dizendo assim, ó, demos a única coisa que queríamos, acima de tudo para aquela senhora, e salvamos sua vida, disse Valia, anos depois em uma revista, entrevista de uma revista na Rússia. Foi um sacrifício real e nos deixou mais felizes do que nunca. O povo estava passando por um problema ali de guerra, então todos os suprimentos eram bem restritos, mas ela não se negou a ajudar aquela senhora, sabendo que Deus supriria suas necessidades e fez pela fé. Assim como a viúva de Sarepta fez pela fé e confiança no poder de Deus. A lição de quarta-feira veio cheia de perguntas interessantes. Leia com cuidado, mas não deixe de fazer na sua classe, porque são perguntas assim para despertar realmente a nossa atenção. Quer ver, por exemplo? Como você explica que um Deus de amor que afirma respeitar o livre-arbítrio castiga aquele que abandonou seus caminhos? Apocalipse 3,19. Olha outra pergunta. Como isso pode ser amor verdadeiro? Qual a intenção do diabo em levar as pessoas a crer que, sendo um Deus de amor, ele nunca castiga nem abençoa de maneira específica aqueles que são fiéis? Então você vê que uma pergunta puxa outra e uma pergunta é resposta para outra. O problema é que as pessoas querem falar de um Deus de amor e esquecem que ele é um Deus de justiça. Ele é amor porque está dando a oportunidade de a gente mudar desde agora. Mas vai chegar um tempo que as pessoas vão decidir em estar distante de Deus, escolher a perdição, preferir morrer do que viver eternamente. Então a escolha ela é feita agora, quando a gente aceita Jesus. Eu achei bem interessante quem está aí assistindo o Adorai, ontem o pastor Estira falou sobre isso. A gente já tem a vida eterna quando aceita Jesus. Então, a escolha de viver eternamente ou não, ela é formada agora e depende da sua escolha. Olha outra pergunta. Que medida você sugeria a um amigo que lhe perguntasse como colocar Deus em primeiro lugar em sua vida financeira? Como é que a gente coloca Deus em primeiro lugar? Eu acho que a doação faz isso conosco. Quando a gente doa, a gente está dizendo, Senhor, eu sei que é meu, mas a primeira coisa que eu estou fazendo do meu recurso que o Senhor me deu é devolvendo, porque eu entendo que veio de suas mãos. Então, quando a gente tira ali de início o nosso dízimo, a nossa oferta, a gente está reconhecendo que tudo vem das mãos do Senhor. E assim deveríamos fazer. E aí na rede semântica a palavra é oferta, justamente o que estamos falando sobre essa semana. A oferta da viúva, a oferta que devemos dar. E aí as palavras-chave são amor. Eu acho que toda oferta precisa ser de amor, precisa ser voluntária, ninguém deve ser pressionado para isso. Tem que ser uma oferta vindo de um coração agradecido, então por isso que a palavra é gratidão. E a gente precisa entregar a nossa vida, nossos recursos e confiar no poder de Deus. Que assim você faça a cada dia. Colocando Jesus em primeiro lugar quando passamos tempo em comunhão com Ele, todos os dias. E a lição de quinta-feira vai falando sobre vários aspectos que a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar. Quer ver, por exemplo, o nosso negócio? A gente precisa colocar Deus em primeiro lugar. Como vai suster os funcionários, como a gente cuida, tudo colocando a Deus em primeiro lugar, aceitando aí esse padrão de Deus. Aquele que tem o compromisso de seguir a Jesus sabe que reconhecer que ele é o primeiro se refletirá na consequência de eventos em sua programação diária. Então, o que é que muda? O que muda é que quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é buscar a Deus.
Quando eu estou em meu trabalho, eu primeiro oro e entendo que primeiro eu preciso agradar a Deus do que ao meu patrão. Quando eu estou com minha família, primeiro sempre Deus. E quando eu assim fazer, com certeza eu terei uma vida abençoada. E fechando a lição aí, concluindo, entre vários textos que tem, eu vou ficar com esse texto aqui de Mateus 10:40 que diz: aos seus fiéis servos hoje Cristo diz: quem recebe você, a mim recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, queridos, precisamos pregar esse evangelho, receber e abençoar outros, porque quando cuidamos dos mais frágeis, cuidamos dos necessitados, fazemos isso também para o Senhor. Reconhecemos que há um Deus no céu que cuida e supre a nossa necessidade. Você crê nisso? Ore comigo nesse momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada amigo que está participando desse resumo da lição, que eles possam ser abençoados por Ti, crescer na fé, na esperança e ter a certeza que o Senhor um dia voltará e assim cuidará de nos dar a recompensa que é a vida eterna ao Teu lado. Cuida de nós, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau.